Então, o capítulo que nós vamos começar hoje é o capítulo 44. Já estamos quase no fim do livro, hein? E o capítulo se chama Assistência. Vamos lembrar um pouquinho só do que está acontecendo. Nós estamos na casa da Dona Isabel e está para acontecer um trabalho mediúnico. E o que o André Luiz está descrevendo para a gente no livro é a visão do mundo espiritual num trabalho mediúnico. Então a gente sempre, para quem tem a oportunidade ou já teve a oportunidade, né, de participar de um trabalho mediúnico, a gente, para quem não tem sensibilidade, não vê muita coisa, não, então fica limitado à nossa visão física. E o livro está nos mostrando quanto que acontece no plano espiritual e até antes do próprio trabalho acontecer. A gente viu nos capítulos anteriores o preparo espiritual que acontece no local, inclusive. Os espíritos que são levados para serem ajudados. Falou para a gente aí nos capítulos anteriores também a separação que acontece pelas diferenças vibratórias, para que isolem aqueles que precisam de ajuda e não interfiram naqueles que, ou na própria casa, né, no próprio ambiente onde é feito o trabalho, para que a vibração dos espíritos ali em condições mais inferiores não prejudique o próprio ambiente onde acontece esse trabalho. É praticamente como se fosse um hospital espiritual mesmo, né? Então isso a gente já viu nos capítulos anteriores. E agora, o capítulo 44 vai falar dessa assistência, do trabalho de ajuda que está acontecendo ali no mundo espiritual. No mundo dos encarnados, dentro de um centro espírita, ou seja lá onde for esse trabalho, a gente sabe, a gente vê o que acontece. Mas agora, como é que acontece essa assistência no mundo espiritual, que nós vamos ver um pouco no capítulo de hoje. E o André Luiz começa descrevendo assim: a paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Então, oi Karen, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Desculpa o atraso, viu? Não tem problema, imagina. Nós estamos começando agora, viu, Karen? Vamos entrar agora no capítulo. Então, o André Luiz descrevendo que o sofrimento que ele estava presenciando ali na casa da Dona Isabel estava lembrando muito ele o que ele já tinha presenciado nas câmaras de retificação, lá nos trabalhos que fazia com a Narcisa, no nosso lar. A gente até comentou sobre isso, né? Como é muito semelhante mesmo. Porque os desencarnados necessitados, eles são levados aos ambientes onde podem ser feito algum tipo de acolhimento, algum tipo de ajuda. Na casa da Dona Isabel é um desses locais. Nos centros espíritas são um desses locais. E não só nos ambientes espíritas, a gente sabe que existem inúmeros postos de socorro que outras religiões também acabam, com certeza, auxiliando os espíritos. É claro que com outras compreensões, de outras maneiras, mas o benefício, a intenção de levar a ajuda é a mesma. E lá no mundo espiritual, no nosso lar especificamente, acontece quando aqueles espíritos são trazidos do umbral e entram ali no Ministério da Regeneração. E então o André Luiz está fazendo só essa comparação para a gente. E aí entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Então, depois de todo aquele preparo, agora eles iam começar a fazer o atendimento. E ele falou com Isidoro e depois falou com todos. Mãos à obra, vamos agora dar passes de reconforto. Então a gente muitas vezes até não imagina que os passes também, numa casa espírita, acontecem também por parte dos espíritos, sem a necessidade dos encarnados ali fazerem aquele momento, né, do passe propriamente dito. Agora já acabou, talvez, um ambiente de passe ao trabalho mediúnico. Mas os espíritos estavam ali, que estavam capacitados, e iam fazer esse tipo de auxílio, de uma transmissão energética, né, um passe magnético para poder ajudar aqueles que chegaram para receber essa ajuda. Mas quando o Aniceto falou isso, o André Luiz falou, mas objetei, né? Estarei preparado para trabalho dessa natureza? Porque a fala do Aniceto foi dirigida para ele também, para todos que estavam ali
naquele momento. E ele se sentiu inseguro, o André Luiz. E aí o Aniceto respondeu para ele: por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Então, olha o que ele está falando aqui: que para conseguir auxiliar, para conseguir fazer algo que exige competência e exige especialização, quer dizer, um aprimoramento em determinado conhecimento ou determinada técnica, tudo depende do desenvolvimento da boa vontade. Então, basta um espírito ou qualquer um de nós estarmos dispostos a aprender, então termos boa vontade para aprender, nós vamos estar aptos para pelo menos dar os primeiros passos e caminharmos nesse sentido. Então, basta o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade. Quer dizer, é claro que não adianta, então, sem responsabilidade, sem essa noção de responsabilidade, que a gente também não pode fazer qualquer coisa. Mas olha o que ele está falando. O que basta? Né? O propósito sincero de cooperação, quer dizer, a vontade de ajudar no coletivo, de ajudar no conjunto, e a noção de responsabilidade, para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Então, o André Luiz ali estava sendo iniciado num trabalho de passe no mundo espiritual. Mas nós muitas vezes somos convidados ou nos surgem oportunidades de ser útil em algum determinado setor dentro de um centro espírita ou não, ou em qualquer trabalho, em qualquer local, em qualquer ambiente que tenha qualquer necessidade e que precise de ajuda, qualquer um, então, com boa vontade, com noção de responsabilidade, né? E o desejo sincero de ajudar, vai poder então fazer, ou pelo menos se colocar à disposição. Então, isso serve para todos nós, em todos os momentos e em todos os ambientes das nossas vidas. E aí, quando o Aniceto fala isso para ele, né, ele fala: semelhantes afirmativas estimularam-me o coração. Então, o André Luiz, com aquela pequena insegurança no início do convite, agora ele se encheu, né, de estímulo. Fala assim: então tá bom, se ele está falando, né, eu tenho esse desejo, eu tenho essa boa vontade, tenho o senso da responsabilidade sobre o assunto, então o coração dele ficou animado para poder ajudar. E aí, olha, ele recorda a Narcisa. Ele volta a algum exemplo, né, do que ele tinha já, alguma referência que ele tinha. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Então ele se lembrou dela naquele momento para poder se espelhar e fazer de alguma forma como ele estava se lembrando que os necessitados que ali estavam chegando eram parecidos com aqueles que ele via chegando lá. Ele começou a se lembrar de como a Narcisa recebia eles, como ela atendia eles, como era a atenção, como era a postura dela. Então ele usou esse aprendizado que ele teve com ela para poder utilizar naquele momento que ele estava colocando ali, sem experiência própria, né, com aquela ação naquele determinado local. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa: André, meu amigo, nunca te negues quanto possível a auxiliar os que sofrem. Então ele se lembrou até como se fosse ouvindo ela falar, claramente, para que ele nunca se negasse. Se alguém te pede, se você pode ajudar em algum determinado momento, ou se ninguém te pede, mas você vê uma necessidade, alguém passando uma necessidade, alguém precisando de ajuda, nunca te negues a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Então, olha o conselho que ele se lembrou, que ela deu para ele, e que é uma grande diretriz. Se a gente se lembrar daquele capítulo que fala dos dementados, a gente vai ver
podemos voltar lá para trás depois, naquele capítulo do próprio livro Os Mensageiros, né? Que em nenhum momento, frente aos desequilíbrios daquelas pessoas que chegavam, eles faziam acusações, eles faziam aquelas pessoas se sentirem para baixo, ou ficava apontando os defeitos ou os problemas daquelas pessoas. Eles estimulavam, eles acolhiam, eles tinham paciência. E aqui ele se lembrando então que a Narcisa também repetiu isso para ele. O melhor remédio para quem está doente, doente do corpo ou doente da alma, é a renovação da esperança. Então, como é que a gente pode dar esperança apontando o erro das pessoas, cutucando as feridas? É mostrando, é estimulando o que ela tem de positivo que a gente vai ajudar ela a sair dali. Então, não ouvides, não esqueça que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se você vai ajudar, renove a esperança daquela pessoa que você está querendo ajudar. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Então não fica pegando nos problemas do passado. Mostre as recompensas ou o que está destinado ao futuro de todos nós. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Quer dizer, nunca evidenciar ou realçar o mal que existe, e a gente sabe que existe, mas não existe só neles, existe em nós também. E quando nós estamos lá para baixo, o que a gente precisa também é da mesma coisa. É de alguém que anime a gente, que estimule, que mostre para a gente que a gente é capaz. E aí, ainda seguindo, ela fala, né? Anima, eleva, educa, desperta sem ferir os que ainda dormem. Então, olha que roteiro. Isso tudo que está nesse parágrafo aqui desse capítulo do livro Os Mensageiros é um roteiro para toda vez que a gente quiser sair para fazer algum tipo de ajuda ou para fazer ajuda onde quer que a gente esteja. Então, se a gente tiver dificuldade, a gente pode se lembrar. Do mesmo jeito que o André Luiz está se lembrando dos conselhos dela naquele momento, nós podemos nos lembrar desse capítulo. O capítulo se chama Assistência. Se a gente quiser ajudar, assistir a alguém, vamos lembrar disso tudo. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Então, André Luiz, se lembrando disso tudo, encorajado pelo Aniceto, que falou que ele era capaz sim, aí ele se colocou ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando, quer dizer, separou 6 irmãos ali do plano espiritual que estavam necessitados de ajuda e falou, André, você vai cuidar desses 6. E falou para o André, aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nessa casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Então, se concentre naquilo que você tem, utilize isso, esses recursos, e a energia espiritual da casa vai agir através de você. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilam-se pela exemplificação nas lutas comuns e identifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Identifiquem-se, não, desculpem aqui, ó. Que ele está falando assim, que a maior parte dos trabalhadores comuns, quer dizer, das pessoas, inclusive, que não são aqueles mais evoluídos, mas eles, nesse momento dessas lutas comuns, do trabalho do dia a dia, acabam se edificando, né? Se construindo, apoiados na imagem de Jesus, do Senhor Jesus, que é nosso divino mestre, nosso guia e nosso modelo espiritual. Então, nesse momento, apoiando na imagem, nos apoiando na imagem de Jesus e nos edificando nisso que a gente consegue.
aquilo que a gente precisa para agir. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Então, olha o que ele está falando. Ele não usava naquele momento nada daquilo o que ele intelectualmente, como médico, possuía. Naquele instante em que ele foi chamado, ele não estava pensando no diagnóstico de doença, na fisiologia, no funcionamento das células do corpo, dos micro-organismos, das patologias, não estava pensando em nada disso. Ele não estava se apoiando nisso. Não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação. Então, olha como não é necessário nada muito elaborado para que a gente opere verdadeiros milagres, às vezes, de auxílio às pessoas que são necessitadas, precisam simplesmente de uma alma que se coloque à disposição da atenção, de passar uma energia boa, de levar amor. Então, ele se lembrou naquele momento, não foi de nenhum livro, de nenhum artigo, nada da faculdade. Ele lembrou da Narcisa, humilde e simples, que trabalhava lá nas câmaras de retificação. Enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Então, isso para a gente entender que, na verdade, não precisa ser rico, não precisa ser instruído para a gente conseguir levar auxílio a quem quer que seja. Então, a caridade, a verdadeira caridade, que a gente muitas vezes acha que não tem condições de fazer, não precisa de nada. Não precisa de diploma, não precisa nem de remédio. Olha ele lembrando que a Narcisa conseguia muito mais cura dos enfermos da alma com o amor do que com remédio. E aí, então ele começou, apoiado, né, edificado em tudo isso. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Então, é claro que também é necessário uma certa disciplina, uma firmeza, uma energia, para que coloque ordem, para que o auxílio aconteça, o respeito, né, com relação a algumas certas coisas, né, a disciplina principalmente. Mas não só isso, como também a ternura e a compreensão. Então é o coração, é o sentimento mesmo, falando mais alto naquele momento. E aí ele chegou para essa senhorinha profundamente abatida, né? E falou para ela: minha irmã, disse procurando captar-lhe a confiança. Vamos ao passe reconfortador. E aí, então, quando ele chegou isso, procurando realmente ajudar ela vendo que ele estava ali para ajudar, ela começa a falar, né? Ai, ai, respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo. Ah, o tracoma. Infeliz que sou. Então, ela tinha, quando encarnada, uma doença no olho, né? O tracoma. E no plano espiritual, como a gente já viu também, nós levamos aquilo que a nossa mente ainda fica aprisionada a determinadas moléstias e enfermidades, então a gente leva no perispírito do lado de lá, muitas vezes ainda os mesmos problemas. E ela, naquele momento, estava sofrendo, mesmo depois de desencarnada, desse problema, falando que não estava conseguindo enxergar nada por causa do problema do tracoma que ela tinha. Infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Quer dizer, ela até sabia que ela estava desencarnada. Ela falou assim: me falaram que depois da morte a gente tinha cura. A gente virava um ser de luz e ia viver num ambiente angelical, talvez, né? Não está falando exatamente isso, mas eu estou falando que muitos de nós acreditamos que acontecem as transformações de uma hora para outra, pelo simples fato do desencarne.
Se a nossa mente ainda estiver apegada à doença, nós vamos seguir para o lado de lá doentes. Se a nossa mente estiver fixada na espiritualidade, na confiança, na fé, a gente parte em condições diferentes. Mas essa senhora que o André Luiz está tentando ajudar ainda estava cega, não estava conseguindo enxergar nem no mundo espiritual. E aí o André Luiz respondeu: calma, respondi encorajado, quer dizer, ele estava firme, ele estava confiante realmente que ele ia fazer alguma coisa. Não confia no poder de Jesus? Perguntando para ela. Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que naquele instante olvidara a curiosidade doentia. Então, olha o que ele está agora até comentando com a gente, né? Naquele momento ele estava tão focado em realmente ajudar ela de coração, que depois ele percebeu que ele, naquele momento, até tinha esquecido a questão daquela curiosidade doentia, né? De querer saber o porquê que aquele doente está passando por determinada doença, por que ele pegou aquela doença, por que ainda persiste aquela doença. Então, naquele momento, ele esqueceu isso. E vocês se lembram que foi uma das primeiras recomendações da mãe do Lísias, né? Quando ele ia começar a trabalhar lá. Falou assim: esqueça a curiosidade doentia e procure ser útil em qualquer momento que te apareça a oportunidade de ser útil. Então ele estava lembrando que agora, nesse momento, ele não estava perdido, né, nesse tipo de pensamento. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Quer dizer, ele não estava preocupado. Por que ela ainda não enxergava se ela estava já no plano espiritual? Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno. Quer dizer, ele estava querendo entender cientificamente por quê que o olho dela na carne já ficou para trás e ela ainda não está enxergando. O que ele estava vendo naquele momento na frente dele? Vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. Ele estava vendo, de fato, né, uma pessoa que ele já encarava como irmã. E ele estava vendo ela como sofredora, e o desejo maior dele era aliviar o sofrimento dela. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, quer dizer, ele estava começando a desenvolver esse sentimento de amor fraterno, né? De amor de irmão para irmão, da vontade de ajudar, sem esperar nada em troca, sem querer saber de onde ela veio, para onde ela vai, se ela tem riqueza ou se ela tem parentesco, seja lá o que for. Ele estava começando a vivenciar exatamente esse amor fraternal. E ele está falando, à medida que ele estava se envolvendo nesse tipo de sentimento, ele começou a perceber que uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer minha fronte. Ele começou a sentir calor na frente ali do rosto dele. Ele começou a sentir luz vinda naquele momento do próprio rosto dele. O que ele, em outros capítulos, descreveu, saindo, por exemplo, vocês se lembram de quando eu me esqueci agora o nome da esposa, a Ismália, a esposa do Alfredo, quando ela foi fazer aquela oração, ela emitia luz da fronte e do peito, né? E aí aquela luz era energia de amor que ela estava levando à cura dos outros. E o André Luiz estava começando a perceber ele desenvolvendo esse tipo de energia. E aí, lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher. Então, olha isso, ele estava tão envolvido com toda aquela energia, focado na influência, na força que Jesus poderia dar para ele naquele momento de confiança, e ele começou a fazer o passe. Ele começou a concentrar a intenção de dar energia. Isso é o passe. Então, qualquer um pode dar passe. Se você tiver numa situação que você não está num centro espírita, mas tem uma pessoa necessitada, se você tiver o desejo sincero de levar algum tipo de energia positiva àquela pessoa, se concentrar
e emanar esse desejo, concentrar, a gente consegue fazer alguma coisa. Uma oração que a gente faça, uma imposição de mãos, a gente consegue levar auxílio a quem quer que seja. E aí o André Luiz começou então fazer o passe sobre os olhos daquela mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Quer dizer, ele via uma placa grande, uma sombra grande, densa ali na frente dos olhos dela, pronunciando palavras de animação, as quais ligava a melhor essência de minhas intenções. Concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Então ele se concentrou ao máximo naquele momento. Ele realmente estava envolvido em coração, na mente, né? A concentração dele estava todinha direcionada. Ele esqueceu todo o resto. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Então, olha o que aconteceu. Esse capítulo tem algo, esse momento é algo sublime. É como se para alguns fossem até categorizado como um milagre. Então, dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto e o que, que ela falou? Vejo, vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! Então, olha isso. O André Luiz, em todo esse progresso, né, que ele vem fazendo, naquele momento ele conseguiu curar aquela irmã desencarnada da cegueira. E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia a minha palavra comovidamente. Quer dizer, aquela senhora até ajoelhou na frente dele e com muita emoção, né, comovida, ela falou para ele: Quem sois vós, emissário do bem? Né? Então ela estava encantada. Ela estava achando que ele era um anjo, né, vindo dos céus. E ela perguntando: Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrer. Então o André Luiz estava espantado. Ele estava ali, talvez, fazendo algo para promover um alívio. Mas o que aconteceu foi uma cura, que através dele aconteceu. E ele então estava confuso até. Confundia a minha bondade do eterno. Quem era eu para curar alguém? Olha isso, né? Um médico, né? Alguém que curava, mas curava de outras maneiras, com outros recursos e curava algo que a gente sabe que não é o mais importante. Agora ele já está vendo que ele é capaz de promover uma cura que é muito maior, a cura espiritual. E aí ele estava confundido com tudo isso. E ele pensando, eu sou um ser imperfeito, impuro, quem sou eu para poder fazer isso? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência, na qual não queria acreditar. Quer dizer, ele ainda não estava acreditando, mas ele via ela ali na frente continuando a agradecer a ele. Então ele falou assim: é verdade o que está acontecendo. Eu não estava querendo acreditar, mas aconteceu de fato. A luz daquela dádiva, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro das minhas imperfeições. Quer dizer, naquele momento, aquela graça tão grande parece que realçou as imperfeições dele. Então ele falou: aquilo parece que deixou mais claro o meu lado ainda que eu não conseguia trabalhar, o meu lado negro. E o pranto inundou-me as faces sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Então ele começou a chorar também, André Luiz. Porque ele não estava acreditando e ele não estava se achando merecedor daquilo que estava acontecendo. E enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, quer dizer, ela continuava a agradecer, a louvar aquilo que estava acontecendo. Também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. Então ele começou a entrar num clima ali de não entendimento e ao mesmo tempo de começar a pensar coisas que ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Então tudo estava passando pela cabeça dele naquele momento.
O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Quer dizer, ele ficou até, de certa forma, ali preso àquela situação. Ele sabia que tinha mais a fazer. Ele queria continuar a ir ao próximo e ao próximo. Aquela era a primeira que ele foi ajudar. Ainda tinham 5 irmãos ali necessitados. Mas ele estava tão deslumbrado com a capacidade própria que ele ficou um pouco perdido. E aqui que tem talvez um certo perigo até, né? Porque é o que ele fala, estava enlaçada em singular deslumbramento íntimo. Então ele estava deslumbrado com ele mesmo. E aí olha o que acontece, né? Olha como realmente isso é um perigo. Apesar de nos mostrar que nós somos capazes de muitas coisas, Deus, Jesus mesmo falou, né? Vós sois deuses. Então vós podeis fazer coisas como eu faço. Então, Jesus mostrando que nós somos capazes, os apóstolos na época faziam também as curas e mesmo depois que Jesus partiu, aprenderam a fazer isso. E nós também podemos fazer isso. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? Porque a gente pode começar a se achar ou a ficar deslumbrado demais com isso e se perder. E o Aniceto percebeu isso, o que estava acontecendo naquele momento, porque olha o que acontece na sequência. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Então, olha o que ele está falando. O Aniceto só falou baixinho para ele, só para ele. A excessiva contemplação dos resultados. Então, vamos pensar um pouco sobre essa frase, porque não é um desestímulo também. Porque a gente tem que se preocupar, de certa forma, em ser eficiente, em ser útil. Então, a gente espera algum resultado, mas a contemplação excessiva dos resultados aí pode começar a prejudicar, ao invés de continuar ajudando, que era o que estava acontecendo. Então, tome cuidado, André. Não contemple com desequilíbrio os resultados. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Então, olha isso. Não se esqueça que você pode agora achar que você é o suprassumo. E essa vaidade que muitas vezes acorda quando a gente consegue fazer algo de bom para alguém, pode nos atrapalhar. Então, não nos esqueçamos de onde vem essa fonte, daquilo que é possível a gente fazer. Quando a gente dá um passe, vocês se lembram também do capítulo da Ismalha, da oração da Ismalha? O que a Ismalha fez? Ela se concentrou e não foi ela que emitiu tudo aquilo. Foram luzes, foram energias que vieram do alto e que através dela se multiplicavam. Então, tinha um papel fundamental para que aquela ação acontecesse. Mas ela não era a fonte de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nós temos que também ter consciência disso. Nós somos capazes, mas nos colocando à disposição da providência divina para que aconteça alguma coisa através de nós, mas a fonte está muito além. Não somos nós a fonte disso tudo. Então, não ouvides, não esqueças que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. Então, nós somos instrumentos, sim. É como um pincel, né? Na mão de Deus. Deus precisa do pincel para fazer uma grande obra. Nós somos instrumento. Mas quem é o criador, quem é o dono daquela obra, é Deus. É lá em cima. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. Então não nos esqueçamos disso. Então nos coloquemos à disposição. Mas não nos sintamos demais para não nos perdermos nesse tipo de ajuda que a gente pode fazer.
O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Então, isso é também uma recomendação, né, de Jesus ou da espiritualidade. Nós temos que aprender a servir e passar adiante. Não ficar preocupado com o que a gente fez. A gente tem que continuar servindo. A gente ajuda um, passa, ajuda outro e vai e segue. E assim vai se concretizando a transformação, né, das necessidades a serem ajudadas aqui na Terra. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara junto de outros irmãos. E valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando. Então, o Aniceto foi lá, deu o recado, ensinou o André Luiz a se controlar e voltou aos seus afazeres. E aí o André Luiz então voltou àquela senhora. Tirou o foco daquilo que estava acontecendo, do deslumbramento íntimo, né, como ele falou. E aí ele falou para ela: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma. Quer dizer, olha o que ele está falando para ela. Apesar de você ter voltado a enxergar as coisas exteriores, o mais importante é a gente se voltar para dentro de nós mesmos e enxergar lá dentro o que é que tem que ser trabalhado, aprendido, modificado, estimulado. Nós temos que olhar para dentro de nós, para nos conhecer, para poder que nós façamos cada vez mais esse progresso, né? Então, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Então, olha o recado que ela deu para ela. Ele saiu, né, do momento em que ele estava se colocando ali como o maior responsável por aquela cura. E entendeu que ele foi só um instrumento que conseguiu se colocar à disposição, mas pedindo a ela que não agradecesse a ele, agradecesse ao Pai e a Jesus. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes. Quer dizer, ele viu que talvez ela não tenha entendido, achado transcendente demais ou inoportuna, porque ela realmente estava grata a ele. Mas independente disso, ele falou o que era a verdade que ele devia dizer naquele momento, né? Acerquei-me do enfermo próximo. Então, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Então, ele foi para o próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto, quer dizer, com um aspecto horrível, né? Então, o rosto dele ainda apresentava aquela doença, né? Do câncer, talvez, que ali se exteriorizava. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Então, olhem, notem que aqui já existe uma pequena diferença. Ele conseguiu curar a primeira, mas no caso desse senhor, ele conseguiu melhorar. Talvez fosse essa a expectativa dele naquele primeiro caso, e por isso ele ficou tão surpreso. Mas ele não curou o segundo caso. Mas ele com a mesma concentração, o mesmo pensamento, o mesmo passe, as palavras de bom ânimo, ele conseguiu alguma melhora. Então ele levou um estímulo, ele levou um auxílio para esse irmão. Prometi-lhe interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Quer dizer, ele ainda seguiu instruindo aquele irmão. Falou assim: já aconteceu uma melhora, mas nós vamos providenciar que você vá para um local onde gradativamente aconteça realmente a melhora, até que venha a cura. E em seguida atendi
a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em Piedade em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Quer dizer, ele aí depois atendeu os 4 últimos que estavam ali destinados para ele fazer o atendimento. Nenhum destes 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Esse é um grande ensinamento para a gente também. Porque o fato da gente estar disposto a ajudar não quer dizer que a gente vai conseguir levar a ajuda a todos. Não quer dizer que o resultado seja o mesmo a todos. Então, esse é outro grande aprendizado. Porque apesar da gente estar envolvido na intenção de levar um alívio, a gente tem que contabilizar a possibilidade de nem sempre conseguir isso. E isso não ser um problema para a gente. Não ser um desânimo, alguma, algum acontecimento que nos coloque assim, ah, eu não vou mais fazer porque eu não tenho capacidade. Então, não. Lela pode falar. Uma pergunta, também o resultado pode também estar relacionado com a crença e com a fé de quem recebe, não só de quem dá também, não? Então, perfeitamente, Lela, porque isso é o que aconteceu ali foi uma sintonia. Foi a conjuminar ali 3 fatores, eu posso dizer, né? Primeiro, é o André Luiz se colocando com bom ânimo e boa vontade para poder ajudar. A fonte divina que opera através dele. Mas se não tiver receptividade daquele que está recebendo o tratamento, não acontece. Então, tanto a receptividade quanto o que você falou, né? Se ela não tem fé, se ela não tem educação religiosa, ela acha que aquilo não vai surtir efeito nenhum. Às vezes as pessoas acreditam tanto só na materialidade que elas esperam uma intervenção cirúrgica para que resolva aquilo dela, um remédio milagroso. Milagroso nem tanto, né? Porque se for milagroso, aí tem alguma participação de conceito religioso ou divino, mesmo que a gente entenda que não existam milagres. Existem sim manipulações das leis da natureza, das leis divinas, que são capazes de fazer as coisas que nós julgamos milagres. Mas se não houver receptividade da pessoa, então, e nem todas as pessoas estão no mesmo ponto. Isso a gente tem que entender. Aliás, a grande maioria talvez não esteja pronta para receber esse auxílio. Então, por isso, oi. Por exemplo, nós sempre precisamos estar com a nossa percepção para poder receber ajuda, buscando. No caso do André Luiz, ele ficou 8 anos sem pedir para ninguém. A hora que ele pediu, ele foi atendido. Ele até pedia, ele fala, né, que ele fazia algum tipo de pedido, mas não era receptivo ainda. Então, foi naquele capítulo em que ele foi resgatado, foi que ele falou assim, foi o primeiro momento em que ele fez uma oração sincera, do Isso, fundo da alma dele, e aí então ele abriu as portas para receber aquele auxílio. Então, se a gente se fecha, a gente não consegue receber. E no caso desses 4 ali, eles estavam ainda, de certa forma, fechados a receberem esse auxílio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço do auxílio. Então, é o resumo daquilo que a gente agora está vendo, do que acontece quando a gente leva algum tipo de assistência. Então, nós temos que ter isso muito claro, porque se a gente vai com uma expectativa muito grande
de conseguir resolver tudo, a gente se decepciona. Mas olha isso, alguns se sentem curados, outros melhoram, mas a maioria ainda é impermeável, quer dizer, não consegue absorver nada daquele auxílio que está ali à disposição de todos. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. Então, se não teve resultado, não importa. A gente semeou alguma coisa. O nosso movimento, a nossa predisposição a ajudar, mesmo que naquele momento não seja entendido por aquela pessoa, é uma sementinha colocada. Pode demorar pouco tempo, muito tempo, não importa. O que a gente tem que fazer é semear. E olha que bonito que ele ainda completa sobre essa questão de nós sermos os instrumentos e a fonte divina ser o Pai. De nós sermos os semeadores, mas quem faz a semente germinar não somos nós. A gente pode jogar semente, mas a gente não tem capacidade de fazer uma semente germinar. Olha, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Então, essa é a parte que não nos cabe. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até aqui, né, a crosta. Então, ele está impressionado com a quantidade de pessoas perturbadas que existem ali, né? E Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Olha aqui sua pergunta, sua afirmação, né, Lela? Tá exatamente falando isso. A esmagadora percentagem desses padecimentos, dessas enfermidades, é falta de educação religiosa daqueles que estavam, quando encarnados, né, por algum problema, não tiveram acesso ou não se colocaram permeáveis, né, ou abertos a esse tipo de instrução, e por faltarem com esse tipo de conhecimento, eles partem para o lado de lá dessa maneira, totalmente despreparados e, infelizmente, sofrendo as consequências disso. E olha o que ele está falando. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Então, não está falando das pessoas que, por exemplo, o que está falando sobre educação religiosa? Não é só o fato de ir na missa, de ir no centro espírita, de participar de uma palestra, daquilo que se fala ou que se ouve. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda. Então, não está falando daqueles que são despreparados, são aqueles que não vão a nenhuma missa, a nenhuma religião. Está falando aqueles que vão, mas são só a casca, que são religiosos de rótulo. São aqueles que falam, sabem muita coisa, mas na essência não praticam. Então é isso que é a falta de educação religiosa que o Aniceto está falando, que é o que leva as criaturas para o lado de lá, nessas condições de padecimento. Então isso é um alerta também para a gente, porque não quer dizer que, então, todos os que vão não frequentar um culto religioso não têm condições. Não. Está falando que não é o fato de ter ou não ter religião, o fato de ir ou não ir a uma oração, a uma reunião mediúnica, a um trabalho, a uma missa, a um culto. Não é isso o que faz as pessoas serem religiosas ou não. Isso é o rótulo que a gente muitas vezes coloca. E é o que a gente ouve, né, nos capítulos ali. Do lado de lá, é a essência que vale. Então, o que é que o Aniceto está falando? Educação religiosa no íntimo e profunda. Então, é aquele que nega, o homem que nega sistematicamente a si mesmo, é aquele que, infelizmente, vai se encontrar nessa
essas condições ali no plano espiritual. Então, e aqui termina esse capítulo, né? Mas então só vindo a confirmar isso, né, Lela, que você também falou ali, mas mostrando que a preocupação vai muito além, né? Vai muito além do que é educação e preparo religioso para todos nós, né? E aí terminamos mais um capítulo com muita coisa para a gente refletir. É um capítulo lindo, né? Maravilhoso, mostrando essa capacidade que nós podemos ter, né? E o cuidado que também nós devemos ter para não nos perder achando que nós somos muito importantes ou nós somos muito bons, mas que nós possamos cada vez mais nos colocar à disposição, né, de Deus, nosso Pai, para poder fazer esse monte de coisa. Exatamente, tudo quando nós precisamos, com a ligação com a espiritualidade, com qualquer religião que não interessa é o interior, você está ligado com a religião. E isso que manda, e nós pedimos que Deus está sempre atendendo a gente todos. Sim, com certeza. Certo? E vocês, aí mais alguma coisa para falar? Alguma observação do capítulo? Muito lindo, né? Muito. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a Deus, nosso Pai, né? Por tudo isso que nós temos de bênção. Yes. Verdade. E uma boa semana para todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.